Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Quero iniciar hoje esta partilha do Evangelho, primeiramente fazendo um convite a você. Hoje, dia 20, nós rezamos pela beatificação do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara. Então, o servo de Deus, os restos mortais de Marcelo, repousam no nosso santuário. Ali estão os restos mortais no túmulo ali preparado, e ali já testemunho de muitas graças alcançadas. Eu quero te incentivar a você a ter esta oração. No santuário nós temos também as novenas, que sempre deve iniciar no dia 12, para concluir no dia 20, agradecendo na missa pela beatificação do servo de Deus. Aqui uma oração muito simples. Nós temos também ali a relíquia de terceiro grau, que é o linho onde os restos mortais de Marcelo vieram enrolado, quando foi exumado e preparado então para vir para o nosso santuário. São os restos mortais do santo, do pretenso, ou daquele que nós estamos galgando a santidade, procurando então primeiro a beatificação, depois também ser canonizado pela igreja. Então ali nós temos também as relíquias, e as relíquias dos santos são uma grande graça para nós. É sempre bom a gente pedir, rezar, pedindo a intercessão, e nós assim podemos, de uma maneira privada, você na sua casa pode fazer a novena. São pequenas páginas, poucas páginas, que você então, durante 9 dias, você vai pedindo a graça de Marcelo Câmara na tua vida. E também a oração com a relíquia. Se tem alguém doente, alguém com câncer, coloque a relíquia no coração, nas mãos desta pessoa, faça a novena, reze, peça as graças de Deus. Então, todo dia 20 no santuário, nós rezamos na intenção da beatificação. Marcelo já é considerado servo de Deus, então estamos buscando no processo, que a igreja é muito cautelosa, pela beatificação do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara. Esteja conosco, 3 horas da tarde, hoje, dia 20, terça-feira, 3 horas da tarde no santuário, para rezarmos então, pedindo a graça da beatificação do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara. Eu conto com a sua presença hoje. Também hoje, em nossa paróquia, nos alegramos, porque o diácono Jorge está de aniversário de ordenação. Se não me engano, 18 ou 19, e agora me faltou a memória. Mas já há algum tempo ordenado, servindo ao Senhor. Acho que 16, 17 anos. Então, ao vê-lo neste dia, hoje ou amanhã, parabenize também pelos trabalhos prestados em nossa paróquia. Então, ao diácono Jorge, nossas orações e agradecimento. O evangelho desta terça-feira é de Mateus capítulo 12, os versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe."
Palavra da salvação. Meus caros filhos e filhas, eu já falei muitas vezes sobre este evangelho dos irmãos de Jesus. E é claro que nós cremos na virgindade perpétua de Maria Santíssima e também na castidade de São José. E também já expliquei, mas é sempre bom repetir para que vá entrando na nossa cabeça. Não havia nas linguagens, nos antigos idiomas, no hebraico, no árabe, no aramaico, não havia palavras concretas para indicar graus de parentesco. Então, quando alguém fazia parte de uma mesma tribo, de uma mesma região, ou parentes, eram considerados como irmãos. E depois faça a pergunta. Jesus era tido como, pelo próprio povo, como filho de José, o carpinteiro. E nenhum outros desses que são ditos irmãos de Jesus se diz isso. Olha lá, os irmãos de Jesus, filhos de José, o carpinteiro. Somente a Jesus se alude isso, filho de Maria e de José, o carpinteiro. Portanto, que vocês possam ter isso. Jesus tinha irmãos? Claro que não. Porque os laços de parentesco agora para Jesus se dá exatamente no ouvir e no praticar a sua palavra anunciada. Cada vez que você ouve o Evangelho, cada vez que você pratica a palavra de Deus, então o próprio Jesus diz: este é meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe. Então, muito mais do que grau de parentesco ou de consanguinidade, de laços sanguíneos, muito mais do que laços sanguíneos, é o ouvir e praticar a palavra de Deus. Quero pegar com vocês Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, os versículos 16 e 17. Nem todos, porém, obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós? Logo, diz São Paulo, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Olha só, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Pela palavra de Cristo. Então, gente, o que diz Jesus e reafirma São Paulo? Somos família de Deus quando ouvimos e praticamos o Evangelho. Se hoje estamos celebrando e pedindo nesta missa, logo mais às 3h da tarde, pela beatificação do servo de Deus, é porque foi um homem, um jovem, que ouviu e viveu o Santo Evangelho. E vai se tornar, com a graça de Deus, irmão de todos nós, irmão de Jesus Cristo, como já é. Então te espero logo mais. Deus te abençoe, neste dia, nesta terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.